E vem conferir a crítica do filme Naruto Filme e as Ruínas Fantasma no Confins da Terra. E o bom de ter um canal de anime é que eu posso revisitar obras que eu gosto agora com uma análise mais crítica e trazer vídeo aqui pro canal. Eu já fiz isso com alguns animes. Trouxe todos os filmes envolvendo o universo de Bleach, trouxe todos os filmes do universo, envolvendo o universo de Sakura Card Captor, já trouxe quase todos os filmes envolvendo o universo de Inuyasha e agora eu tô numa série de envolver Naruto. Já fiz a crítica do primeiro filme, que é o Conflito no País da Neve, lançado em 2004, e agora chegou a hora de falar sobre As Ruínas Fantasmas no Confim do Mundo, lançado em 2005. E bom, quando você pensa em filmes de anime, você pensa em muitos filmes que foram feitos para ser caça-níquel. O que seria isso? É aquele filme que é feito para roubar seu dinheiro. Então, o que acaba acontecendo? São aqueles filmes que eles usam a temática de um anime famoso, mas a história acaba sendo muito genérica e entregam obras que não são tão boas assim. E óbvio, hoje em dia, se você pegar os filmes de anime, você consegue perceber que o valor de produção está muito maior, o dinheiro é muito mais investido e eles pensam em trazer obras de qualidade. Na época não era assim. Naruto ainda conseguiu trazer alguns filmes, existem filmes bons de anime naquela época, mas esse, A Ruínas Fantasma no Fim do Mundo, não é esse caso. Em 2004 saiu o filme de Naruto, e esse é o primeiro filme que realmente é bom. O primeiro filme ele é bom, é divertido, vale a pena assistir. Já esse eu não gostei tanto. Ele é um filme que, revisitando, ele foi um filme que eu nunca assisti tantas vezes como alguns outros de Naruto, mas esse revisitando eu já não gostei tanto dele. A história dele, a premissa de envolver o mistério, o que está acontecendo, ele até parece interessante, mas a forma como eles desenvolvem esse mistério acaba não me agradando. A cena inicial ela acaba te comprando. Afinal, eles colocam o país da areia, então a partir daí você acaba vendo o Gaara e o Kankura em ação, isso acaba te empolgando. Só que depois dessa parte, quando entra em Naruto, Shikamaru, Sakura, você já vê que o filme cai bastante de qualidade. Você vê que ele não sabe muito bem para onde ele quer ir. Tanto que eles, o Naruto, Shikamaru e Sakura, você vê que eles caem muito no conflito ali de uma forma que não parece que eles entram tão bem na história. E quando vai se desenvolvendo a ideia, se desenvolvendo a história, se desenvolvendo os personagens novos, eu acho que não funciona tão bem. Não que seja uma história ruim, eu não achei ela ruim, mas o grande problema é que você vê que ela é muito genérica. Você vê que ela é uma história que ela foi pensada em 5 minutos. Parece que é aquela história que você já viu várias vezes em outras formas diferentes e ela passa tanto uma impressão de que é um filme que é um caça-níquel que você vê que parece uma história que poderia ser de qualquer anime. Qualquer anime poderia contar a história que envolve esse filme. Você muda um pouco o enredo, você muda os personagens principais, mas muitos universos poderiam realmente falar como essa história do filme é. Quando o filme começa a desenvolver sua história, você vê que ela não é tão interessante. E algumas escolhas narrativas também acabam incomodando. Como, por exemplo, os personagens desse filme, o vilão, os seus minions, você vê que eles não são tão impactantes e nem tão legais visualmente. Então, a partir daí, quando você pensa na obra de Naruto, mesmo que essa parte seja feita logo depois do fim do Naruto clássico, porque os filmes de Naruto clássico, eles se passam logo depois que o Sasuke vai embora. E quando você vê esse filme, você vê que eles colocam personagens muito poderosos e que se eles ficassem envolvidos na história, o filme ia acabar em 5 minutos. Então o que eles acabam fazendo? Eles têm que ficar dividindo. E a utilização dos personagens me incomoda. Tanto que o Gaara e o Kankura, eles entram e saem do filme sem muita responsabilidade, e você sabe que eles fazem isso, porque com eles lá, o filme ia acabar muito rápido. O Shikamaru e a Sakura estão lá mais porque os personagens são muito famosos. A Sakura, mesmo que muita gente não acredite, é uma personagem muito querida por muitos fãs, e ela realmente é a parceira do Naruto. Só que não colocam a Sakura pra fazer nada no filme. Ela poderia ajudar. Ela é mais forte que a maioria dos personagens que estão ali. Não conseguem utilizar bem a personagem. E o Shikamaru, que é um gênio, que conseguiria facilmente resolver metade dos problemas desse filme, ele fica só de um lado pro outro, dando ordens, que não servem de muita coisa, e usando o mesmo poder de possessão de sombra. Você não consegue ver esses personagens evoluindo. Por isso que eu falo que esse filme poderia ser feito com qualquer outro anime. Você conseguiria colocar personagens secundários famosos ali e colocar o protagonista para fazer aquela história. Porque isso acontece. O Naruto tem muita participação,
mas ele tem participação porque ele é o protagonista. O resto, você vê que tá lá realmente só pra estar no pôster do filme, porque eles não funcionam tão bem narrativamente. O filme até consegue te ganhar, porque a animação não é tão ruim. A animação, na verdade, ela é boa, tem um momento ou outro que eu acho que não fica tão bem feito os personagens, mas você vê que o cenário em si é bem feito, é bem animado, tem boas sequências de ação, e isso acaba realmente gerando entretenimento. Por exemplo, tem uma luta do Cancro nesse filme que pra mim é a melhor luta do filme. O Cancro, a inteligência que usaram pra fazer a luta é muito boa, e é isso que faltou no filme. Já que você está fazendo um filme de Naruto, você pode usar qualquer personagem porque não vai afetar a obra principal, seja criativo na forma que você vai fazer essa história. A luta do Cancro é muito boa porque usa praticamente uma ideia de sonhos com veneno, você vê como brinca com a ideia de ser uma animação diferente, e é isso que falta nesse tipo de filme. A animação não é ruim, mas você vira algo genérico. O Gaara, que pode ser um cara estrategista, o Gaara, que é um cara muito poderoso, só tem um poder o filme inteiro, que é o caixão de areia. Assim como eu falei do Shikamaru, é só a possessão de sombras, porque o filme não sabe utilizar os personagens como deveria. Inclusive, por causa do filme, por não criar personagens secundários tão interessantes, por não criar um vilão tão poderoso, tem que nerfar os personagens, tem que fazer com que eles não usem seu poder o tempo inteiro. E não tô falando que o filme é ruim porque nerfaram os personagens. O filme não é bom por causa da parte narrativa. Na verdade, eu achei um filme só mediano, de mediano pra baixo. Mas quando você pensa nele, você vê que ele é um filme que ele poderia ser melhor. Você tem um potencial ali realmente de falar um pouco mais sobre uma vila que foi praticamente destruída, tem uma revelação que é completamente óbvia, mas que ela poderia ser melhor escondida, tem alguns conceitos muito interessantes nesse filme que em nenhum momento são bem trabalhados e desenvolvidos como a narrativa precisava. A animação acaba te vendendo, a trilha sonora não é tão boa como outros filmes de Naruto, é mais legal quando usam a trilha clássica, inclusive tem um mix da trilha clássica com arranjos novos que funcionam bem, mas até a trilha genérica, a animação é boa e te vende com entretenimento, com boa sequência de ação. Mas a história não te convence, os personagens novos não te convencem, o vilão não é um bom vilão, não é um vilão carismático e o filme acaba caindo. Tanto que no final do filme, a última luta nem é tão impactante, mas mais do que isso, já que você não se importa tanto com aquela história, já que o vilão não passa uma ameaça real, acaba que a luta final acaba virando algo um pouco sem graça, sem sal, você não se preocupa com ela. E esses filmes de Naruto, principalmente, que eu já assisti os outros, vou trazer a crítica pro canal dos outros, vou rever, mas a maioria dos filmes do Naruto, o que eles fazem? Eles fazem o bingo do Naruto. O que é isso? Você pode colocar algumas palavras-chave do filme de Naruto, do personagem do Naruto, e você vai ver eles repetirem no filme para poder trazer uma expectativa pro fã. Então, por exemplo, tem um momento que ele vai usar um Rasengan aleatório porque o filme precisa. Ele não precisa usar o Rasengan, ele vai usar porque ele precisa. O Jutsu Multiclones da Sombra também é usado porque é para não ficar usando o Rasengan toda hora. O discurso motivacional, a conversa no Jutsu que ele usa para poder convencer as pessoas. Vai ter um momento que o antagonista, que ele meio que é um anti-herói, que tá perdido, vai ser afetado pela frase do Naruto de preciso ser um Hokage, eu vou lutar pelos meus amigos. Tudo isso que você imagina em Naruto, eles colocam aqui. E por isso que eu falo que é o caça-níquel, porque eles tentam comprar o público não com a história, não com algo convincente, mas sim com momentos que os fãs vão ficar emocionados. Como, por exemplo, luta final, você vê uma boa animação e a trilha clássica do Naruto surgindo, você acaba pegando um fã. Quando você vê ele tendo algumas frases famosas, falando alguns bordões famosos, ou alguns poderes famosos, mesmo que não condiza com a história, ele vai acabar te emocionando porque você é fã da obra. Como eu falei, o Gaara e o Kankuro. O Gaara é um dos personagens mais queridos de Naruto, ainda mais no clássico. No clássico, o Gaara é um dos personagens mais amados da obra. Então você coloca ele no filme, mesmo que ele não faça muito, o fã fica feliz de ver ele. Então por isso que eu falo que o filme joga muito nisso. A história, ela não é ruim, mas ela é básica. A parte realmente da narrativa, da discussão, o filme não tem tanto, não consegue desenvolver tanto. No fim, esse filme de Naruto, ele é muito inferior ao primeiro, porque ele é um filme que ele poderia ser melhor, ele mostra potencial, mas ele só tem uma casca de algo bom, que seria a animação, alguns momentos da trilha sonora, alguns momentos de entretenimento, rever os personagens clássicos, mas a história falta algo, os personagens faltam um pouco de vida, e isso acaba me incomodando. Concluindo, Naruto filme As Ruínas Fantasmas no Fim do Mundo é um filme que poderia ser muito melhor, mas você vê que até na parte da produção fica visível que ele foi feito mais para ganhar dinheiro. Afinal, o primeiro filme foi lançado em 2004, o segundo filme foi lançado em 2005, um ano ou outro de produção. Era óbvio que era um hype em cima do Naruto, que era uma das obras que mais fazia sucesso na época. Você vê que o primeiro filme você tem um valor de produção, você tem um pensamento narrativo. Esse já é mais para ganhar dinheiro. Um filme fraco, que tem uma boa parte técnica, gera um bom entretenimento em algumas horas, mas você vê que ele apela mais pro emocional do fã do que numa qualidade de história, do que ele poderia ser. E por isso que eu fecho o filme Naruto filme As Ruínas Fantasmas no Confim do Mundo com uma nota 4,5 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Naruto Filme? Ruínas Fantasmas no Fim do Mundo. Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.